Fala pessoal, professor Nerd com você, seu Nerd professor, eu sou o professor Nerd, você decide. Alien Earth chegou ao episódio 4, Observation, e a série continua mergulhando em mistérios, dilemas morais e o lado mais podre das corporações. Não tem o terror clássico que a gente espera de Alien, mas tem tensão crescente, tem jogo psicológico e revelações cada vez mais bizarras sobre os híbridos e a relação da Wendy com os xenomorfos. Bora pra análise completa? Vem comigo. Se liga galera que esse vídeo tem spoilers, tá? E olha só, o episódio já começa com uma imagem bem forte, uma praia vazia e na areia uma cabeça de boneca. É um símbolo claro do fim da inocência da Wendy. Essa cena me lembra muito a abertura de Alien 3, quando a Ripley acorda ali em Fury 161, aquele mundo isolado, cheio de água, ferro e morte. Mas logo depois a gente volta para o laboratório, onde a Wendy está sendo monitorada. Ela tinha, passado mal, teve aquele episódio ali no episódio anterior, levando a gente a especular qual que era a ligação dela com os xenomorfos. Aqui a gente vai descobrir o motivo. Ela está ouvindo frequências muito acima do limite humano, algo como um tradutor natural do som que os xenomorfos fazem. A audição é tão forte que chegou a desligar o sistema dela. E as cenas aqui são bem interessantes, elas explicam muito. Inclusive a ferramenta que ele utiliza, vocês repararam que ela não é digital, ela é analógica. Aquela ferramenta para ajustar a frequência do que ela está ouvindo é mais uma escolha visual interessante da série, que mostra aquele futuro retrofuturista. Mas quando eles ajustam a frequência, a Wendy não só entende, mas ela também consegue reproduzir o som. Ela literalmente imita o canto dos aliens, como se falasse a língua deles. O design de som da série nessa parte também é incrível. Mistura aqui vários ruídos e o chiado dos pássaros, fazendo a gente acreditar que ela tem realmente a capacidade de reproduzir aquilo. O Boy Cavalier, claro, fica em êxtase. Para ele, isso é a chave do seu grande sonho, que é conversar com uma inteligência que para ele deve ser mais avançada que a humana. Ele nem disfarça, tá? Ele trata o Wendy como um objeto, um canal de comunicação. Ele não se importa com o risco ou o impacto que isso pode ter nela. Uma pequena pausa para perguntar, será que eu estou de acordo com o caminho que a série está tomando? Bom, para mim, essa abertura deixa claro que Alien Earth não quer ser um terror de sustos, mas uma história sobre controle, ganância e sobre o que significa ser humano ou não. E eu quero saber o que você achou disso. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembra, no Clube de Membros tem vídeos antecipados e enquetes exclusivas. E no nosso grupo de WhatsApp, que é gratuito, você pode entrar nele pelo link aqui na descrição e aí você participa da conversa junto com a gente. E se você for comprar qualquer coisa pela Amazon, usa o link aqui do canal, você não gasta nada mais e ajuda muito. E se a Wendy é um canal para entender os aliens, o Boy Cavalier é a prova de que o perigo maior da série nem é o xenomorfo, é o homem. Nesse episódio ele se revela ainda mais como um Peter Pan corporativo, um trilionário que parece que não quer crescer, ele não tem limites éticos e trata tudo e todos como ou objetos para os fins que ele quer atingir ou como obstáculos. Logo de cara ele mostra isso quando ele humilha aquela híbrida, aquela mesma que ele deu moral no episódio anterior, vocês lembram? Ele olha pra ela e solta um "e daí que você fala francês, consegue fazer isso aqui?" É um comentário baixo, cruel, que deixa claro pra ele, essas crianças não são pessoas, são produtos em teste. E o mais bizarro é como ele se coloca nesse papel de Peter Pan. O episódio volta a martelar essa metáfora. Ele quer ser o menino que nunca cresce, o dono da nunca jamais, da terra do nunca. No caso, essa ilha cheia de experimentos. Mas ao invés de um conto de fadas, o que temos aqui é um conto corporativo distópico. Ele se vê como o líder, como o único que pode falar com essas criaturas, enquanto todo o resto, seja os cientistas ou as crianças, para ele é só peça descartável. O Cavalier é também um espelho das próprias corporações da franquia Alien. Em Alien, o Oitavo Passageiro, e em Aliens, o Resgate, a gente viu como a Weyland e o Tunney tratavam o xenomorfo. Não era para eles uma ameaça, mas um produto. O Cavalier é essa essência, só que elevado ao extremo. Ele não vê limites e isso deixa ainda mais assustador do que qualquer criatura. E o pior, ele começa a afastar quem ainda poderia ser um freio. O Kirsch, o sintético, já mostra uma certa desconfiança. A doutora Sylvia questiona os riscos, mas cara, ele ignora todo mundo, porque ele está obcecado em fazer a Wendy falar com os xenomorfos. Então, anota aí, a grande ameaça de Alien Earth nem é o sangue ácido, não é o Chestbuster saindo da barriga da gente, é o Boy Cavalier e a sua ganância sem limites.
E essa escalada vai cobrar um preço. No meio de tanto cinismo corporativo, o episódio abre um espaço mais íntimo entre o Andy e o irmão. Ela mostra para ele a sua cama, né, que na verdade é uma estação de recarga. E nesse momento que ela confessa que, cara, ela não dorme mais. Essa cena é curta, mas levanta uma questão filosófica pesada. Se o corpo é uma máquina, o que acontece com a infância? Pensa aqui, crianças que não precisam dormir, que não sentem o mesmo cansaço que um humano, isso parece um poder, mas é também uma perda, porque sonhar, descansar, faz parte do que nos torna humanos. E é aqui que o Hermit entra, ele carrega uma culpa imensa. Enquanto a irmã estava doente, ele estava na guerra e não conseguiu voltar, porque ele era prisioneiro de um contrato da própria Prodigy. É um detalhe pequeno, mas mostra como esse futuro distópico é movido a contratos e dívidas. Um mundo onde nem a sua própria vida te pertence mais. E, cara, isso é um tema recorrente da franquia. Basicamente, foi isso que levou aos acontecimentos de Alien Romulus. E esse diálogo entre os dois, ele é triste, porque ele escancara a barreira entre eles. O Hermit vê a irmã como a menina que ele perdeu, mas agora tem diante de si uma sintética, uma nova entidade. Não é a Mercy, é a Wendy. E ela, mesmo com um corpo artificial, luta para manter o vínculo com ele. É um conflito entre memória e realidade, que é um dos temas mais fortes que estão sendo trabalhados aqui em Alien Earth. Enquanto o Andy tenta preservar o vínculo com o irmão, do outro lado a gente vê o oposto, a infância sendo roubada. Slightly está preso à voz do Morrow. Aquele transmissor que ele colocou no pescoço virou uma corrente. O Morrow se apresenta como um amigo, mas é um amigo que faz chantagem. Cara, ele vai pegar a mãe do garoto e ameaçá-la para que o garoto faça aquilo que ele quer. É muita crueldade. O Morrow coloca dilemas na cabeça do menino. É a versão mais sombria possível da relação entre um adulto e uma criança. Ele usa a linguagem da inocência para transformar o Slightly num peão. E o garoto não consegue se defender disso. E tudo isso sob os olhos do Kirsch. O sintético sabe, ele vê, ele ouve, mas não intervém. Ele escolhe só observar, como se aquilo fosse mais uma parte do experimento. E esse é um ponto importante do episódio. A observação do título não é sobre as criaturas, é sobre como os humanos e sintéticos olham para outros seres como objetos de estudo. Morrow é, no fundo, o capitão gancho dessa história. Ele é um vilão marcado, cicatrizado, que usa uma criança perdida para atingir os seus objetivos. É o tipo de ameaça que em alguns momentos é mais assustador do que qualquer alien. A missão que o Slightly recebe é chocante. Ele precisa levar um humano até os ovos de alien para que um facehugger o infecte. O Kirsch, ele percebe o que está acontecendo, ele vê a chantagem e mesmo assim ele escolhe não intervir. Ele observa tudo como se fosse um experimento e, cara, pra mim vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Mas se falamos de ameaça, nada se compara ao que vem na sequência. O experimento com o polvolho. É disparado o momento mais pesado e assustador do episódio. A criatura que a gente já tinha visto rapidamente nos episódios anteriores, ela é solta ali com uma ovelha. E o resultado é um horror silencioso. O animal, ele chega a ficar de duas patas, olha direto para a câmera, como se ele estivesse olhando dentro da alma da pessoa que está observando. Foi a primeira vez em toda a franquia que eu realmente tive medo de uma ovelha. O Kirsch detecta o que está acontecendo, as ondas cerebrais mudam completamente, a inteligência aumenta um monte e a gente percebe que o polvolho ele está hospedando uma criatura. Ele não é só uma criatura nojenta, ele é ultra inteligente. Na verdade, ele está procurando hospedeiros mais poderosos. E eu levanto uma teoria aqui. Essa criatura ainda vai tomar conta de um ser humano. E o alvo mais lógico, pelo jeito que a história está indo, é o próprio Boy Cavalier. Imagina um trilionário sem escrúpulos, dominado por um ser inteligente que nós não sabemos qual é o objetivo. Isso vai mudar o jogo completamente. Essa cena do polvolho é um marco, porque traz de volta algo que a franquia Alien sempre soube fazer, né? O horror biológico, o medo do desconhecido. Mas aqui, nossa, tá elevado a um nível muito maior. Eu tenho mais medo do polvolho do que dos xenomorfos. Se o polvolho é um horror físico, Nips traz o horror psicológico. A híbrida, claramente traumatizada pelo ataque que sofreu do polvolho, começa a dizer que está grávida. Ela fala de religião, cita Jesus, a concepção imaculada e acredita que um filho está crescendo dentro dela. Ali tem umas cenas bem fortes porque mostra como essas crianças híbridas, por mais poderosas que sejam, ainda são só crianças. Esse tema está sendo bem recorrente. Elas não têm a maturidade para entender o que vivem.
e isso pode gerar descontrole. Nibs, por exemplo, fica tão agressiva que a doutora Sylvia precisa chamar guardas e ativar o código ocorrência 3, que isso deixa claro que a própria Prodigy já tinha ali alguma ideia de que esses híbridos podiam ser bombas relógio. É a versão mais crua de um tema que sempre esteve na franquia Alien, a maternidade distorcida. Desde a rainha em Aliens, o Resgate, passando pela temática de Prometheus até chegar aqui. Mas em Nibs isso ganha um tom trágico, porque é uma criança que é incapaz de diferenciar a realidade do trauma, até porque ela agora é um sintético, ela não tem como dar à luz. Enquanto isso, Hermit, o irmão da Wendy, recebe a pá de cal no seu destino. Ele é chamado pelo consultor Hines e descobre que na prática agora ele é um funcionário vitalício da Prodigy. Não existe mais opção de sair. Lembra do pulmão que ele perdeu? Agora ele tem um pulmão novo, artificial, e não foi barato. O recado é claro, isso não é um presente, galera. Isso é uma coleira. Ele só está vivo porque a Prodigy deixou. Portanto, ele quase é propriedade da empresa. Agora, a Wendy é propriedade total da empresa. Os híbridos que no começo pareciam um grupo unido começam aqui a se dividir. Todos decidem adotar um novo nome, ele muda o seu nome para Isaac, uma referência direta à ciência. Ao mesmo tempo que ele mostra a vontade de se distinguir dos outros, é mais uma necessidade de diferenciação, mas também aqui é um pouco de rebeldia. O resultado é um quadro de desunião. Uns híbridos querem agradar a Prodigy, outros querem fugir, e alguns são meramente peões de jogos maiores. E isso mostra que essas crianças, mesmo com corpos poderosos, ainda são imaturas. Essa fragilidade é o ponto fraco deles. E a gente vê isso ali no finalzinho, quando o Slightly chega, depois de ter passado por aquela questão com a mãe dele, e questiona por que o irmão da Wendy tá ali, por que ele não pode trazer os irmãos dele, a mãe dele, nessa nova vida deles. Mas aí chegamos ao clímax do episódio. No laboratório tem o pulmão do Hermit, que ele foi usado como uma incubadora. E aí tá a Wendy, ela tá falando em xenomorfês para aquela coisa. Inclusive ela canta para ele. Até que do pulmão sai mais um alien, mais uma criatura. Ele arrebenta o vidro e aí começa aquela loucura ali, a gente não sabe o que ele vai fazer. Ao invés de ter uma cena clássica de horror, o que vem é algo estranho, até ternura. A Wendy, ela vai conversar com a criatura, quase como se estivesse domesticando ela. E o surpreendente, o xenomorfo não ataca, ele se aproxima e aceita até carinho, como se reconhecesse ela. Essa cena é poderosa porque ela abre uma nova perspectiva. O Wendy não é só uma sobrevivente, nem uma arma corporativa. Ela pode ser algo maior. Quem sabe talvez ela seja uma rainha de uma nova relação entre humanos, ou pós-humanos, e xenomorfos. E o mais impactante é que essa nova criatura não tem aquele formato clássico do Chestbuster que a gente conhece. Ele lembra mais uma cobra longa, ágil, uma versão diferente do Alien original. Muito parecido com a criatura que aparece em Prometheus. Lembram? Aquela criatura meio cobra que mata os dois cientistas bobalhão lá que ficam para trás? Mesmo assim, ele reconheceu o Andy e se encolhe junto dela. A cena ganha um peso quase mítico. A primeira ponte entre o humano artificial e um pesadelo biológico. E tudo isso sob o olhar distante do Kirsch, que observa do escuro. Ele, mais uma vez, não intervém. Ele registra, ele espera. É o cientista que vê uma revolução nascer e escolhe deixar acontecer. Com isso, Observation termina mais uma vez reforçando seu tema central. Não é sobre sustos, é sobre poder, controle e sobre o que acontece quando a humanidade brinca de Deus. No final das contas, Observation não foi um episódio de terror clássico. Ele não teve sustos brutos, nem aquele clima de ficar segurando o fôlego esperando o xenomorfo surgir, muito parecido com o que aconteceu no episódio 3. Ele foi um capítulo pesado, mas cheio de simbolismos e questões éticas. A cabeça da boneca na areia, o polvolho tomando uma ovelha, a Nibs naquele colapso psicológico, Hermit preso numa prisão corporativa, Slightly sendo manipulado, tudo isso mostra que Alien Earth é menos sobre alienígenas e mais sobre o que a humanidade faz consigo mesma. E claro, o momento mais impactante, a Wendy cantando para aquilo que vai se tornar mais um xenomorfo, como se ela estivesse conversando com aquela criatura, isso está mudando completamente o jogo. Se esse Alien crescer leal a ela, vamos ter uma nova Ripley, mas com poderes que a Ripley nunca teve. Minha nota para o episódio é 7, um capítulo que troca o terror pelo mistério, que planta sementes para o que promete ser um segundo ato muito mais explosivo. Lembrando que serão 8 episódios, faltam 4. E agora eu quero saber de vocês, o que você achou desse episódio? Te assustou mais o polvolho ou a cena final da Wendy?
Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque isso sempre rende um bom debate. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, no Clube de Membros você tem acesso a vídeos antecipados e enquetes exclusivas. E no nosso grupo de WhatsApp, que é totalmente gratuito, você pode participar da conversa junto comigo e com outros fãs. O link tá na descrição. Forte abraço e se cuide.